Ok, vamos então falar aqui sobre restrições de integridade. Já um aspecto muito importante é saber o que é isto. E a base de dados está num estado de integridade se apenas contém dados válidos. Eu já cá falei nisto várias vezes, mas é isso. Está bem? Se a base de dados só contém dados válidos, está íntegra. Ora, o que nós queremos é que a base de dados só tenha dados válidos. Queremos evitar ao máximo a introdução de erros na base de dados. Um dos aspectos muito importantes para conseguir isso é ter a base de dados normalizada. A normalização vai evitar um conjunto de erros que sejam introduzidos. E nós já vamos ver, porque as tabelas, vão-se criar mais tabelas, vão-se criar relacionamentos, e isso vai fazer com que haja menos erros na introdução dos dados, porque há menos redundância dos dados. Então, não havendo redundância, significa que a mesma informação não vai estar diferente em vários sítios. Está bem? Ok. Portanto, a nós interessa-nos ter formas que consigamos assegurar a consistência e correção dos dados na nossa base de dados. E vamos ver como é que nós podemos garantir essa integridade. Ora, vamos ver aqui algumas situações que não podem acontecer. Por exemplo, aqui, dois professores com o mesmo número de BI. Ora, caso usemos o número de BI como chave primária, e já aqui falei que não devemos usar por causa de questões de privacidade, se o BI é a chave primária, a chave primária vai impedir que haja duas chaves primárias iguais. Portanto, este erro, pelo facto de termos uma chave primária, já não iria ocorrer. Estão a perceber? Aquela outra questão do nome estar a nulo. Ora, mais uma vez, se nós dissermos que aquele campo é obrigatório quer dizer not null, significa que este erro também não volta a acontecer, porque a base de dados não deixa inserir um registro sem o nome. Estão a perceber? Datas. Tenho ali 12/13/2060 como data de nascimento, ou 18/1/1878. Muito bem, nós também podemos dizer que os professores, para aquele caso, têm que ter a data de nascimento anterior a uma determinada outra data e posterior a outra. Então, ter aqui um professor que ainda não nasceu não me parece muito correto, e um que já tem, sei lá, quantos anos é que já são isso, não é? 100 e tal anos, ou 200 e tal anos. Outros erros, já aqui numéricos. Nas datas também temos outro tipo de erros que evitamos. Por exemplo, 32 de janeiro de 2020. Ora, 32 de janeiro não existe. Como é que nós evitamos que se introduzam esse tipo de datas? Quando queremos usar uma data, não usamos um campo numérico, nem um campo caractere. É um campo do tipo data, no caso do oráculo, do tipo date. Estão a perceber? E isso já vai validar que aquela data é válida. Pronto, não valida se é 2100 ou não, mas para isso já temos que nós colocar outras restrições, está bem? Mas o facto de escolher o tipo de dados correto no tamanho correto é muito importante. E tenho aqui mais outros exemplos, por exemplo, o salário negativo. Não basta dizer que o salário é numérico. Tem que dizer o que é numérico, mas tem que ser positivo, e se calhar tem que ser superior ao salário mínimo, ou, não faço ideia, também dependendo, pode ser só tempo parcial e não tem que ser superior ao salário mínimo. Assim como também o salário não pode ser demasiado grande, está bem? Portanto, para além de ser numérico, nós podemos, no número, definir quantos dígitos é que tem
E, para além disso, ainda dizer que tem que ser superior a um determinado valor ou inferior a outro valor, está bem? Reparem que isto aqui são restrições que a gente consegue colocar logo na criação da base de dados e, mais uma vez, sem escrevermos uma linha de código na programação, evita todos estes erros. Estão a ver que acho que isso é muito interessante. É o nosso modelo de dados, sem ter programação, numa linguagem de programação qualquer, evita uma série de erros. Acho que é algo que é muito interessante refletir, está bem? Portanto, eu tenho aqui uma definição do que é que são restrições de integridade, mas tem a ver com aquilo que tivemos aqui a falar. São as tais regras e condições que definem as interrelações entre tabelas, isto é, se, no caso das chaves estrangeiras, limites e valores para os dados, já tivemos a ver acerca do domínio, potenciando a integridade dos dados durante o processo de atualização, inserção e eliminação de dados. Ou seja, eu estou aqui a falar do processo de escrita, naturalmente. Nós temos ações de escrita e ações de leitura, não são as ações de leitura que vão criar problemas de integridade. Isso podemos ler à vontade, está bem? É quando fazemos a escrita. E a escrita é feita quando se insere, se altera ou se elimina, está bem? Pronto. Já agora, quando uma destas restrições de integridade é violada, aquele comando é anulado, está bem? Eu tento inserir um registro em que estou a violar uma qualquer restrição de integridade, esse registro não é inserido. Também. Ok, então quais são aqui as 4 tipos de restrições de integridade? Já tínhamos falado antes que temos. Pronto, a primeira é restrição de integridade de entidade. E isto é definido quando nós criamos a primary key ou os campos unique. Portanto, a primary key já sabem que define unicamente cada registro de uma tabela e que não pode ser nulo ou nenhum dos seus componentes ser nulo. A unique significa que aquele campo não pode ser repetido. Se nós pomos o unique para o número de contribuinte, quer dizer que só um cliente ou só um registro é que pode ter aquele número de contribuinte, mais nenhum outro pode ter. Portanto, mesmo que eu tente introduzir, ele não deixa. O mesmo se passa com a primary key. Está bem? Então, esta é a restrição de integridade de entidade. A outra é referencial. A restrição de integridade referencial. A referencial é aquela que é dada pela chave estrangeira. Já cá vimos, eu volto a referir, a chave estrangeira pode ser nula. E pode ser repetida, certo? Qual é a restrição da chave estrangeira? A restrição da chave estrangeira é que cada valor que está naquele registro da chave estrangeira tem que pertencer à chave primária da outra tabela. Também pode estar ligado a campus unique, mas quer dizer que cada valor, eu não posso escrever ali um valor que não existe noutra tabela. Aquela situação. Eu não posso pôr aqui uma cidade que não existe na tabela das cidades. É isso que me dá a chave estrangeira. A restrição que me dá é essa, está bem? Já agora também impede que eu chegue à tabela das cidades e apague algumas cidades que já estão a ser usadas. Não deixa, dá erro. Está bem? Percebem? E isso é dado pela tal restrição de integridade referencial. Estão a entender? Reparem, se nós pensarmos em termos de integridade da base de dados, faz sentido eu ter aqui uma cidade chamada X Guarda, quando na tabela das cidades não aparece nenhuma cidade X Guarda. Nem faz sentido eu ter uma cidade Guarda, chego à tabela das cidades e apago a Guarda. E depois, na tabela dos, por exemplo, estamos a falar aqui dos alunos, está lá um aluno que mora na Guarda, quando na tabela das cidades não está a Guarda. Não faz sentido, não pode acontecer. Então, a restrição de integridade garante-nos isto. Evita esse tipo de erros, está bem? A outra restrição de integridade é de domínio. Pronto, é o domínio dos dados. Tipicamente, qual é o tipo de dados? Se é numérico, se é do tipo caractere, se é do tipo data. E mais do que isso, se é obrigatório, se não é obrigatório, se
sendo do tipo numérico, se é maior que não sei o quê, menor que não sei o quê. Por exemplo, do tipo caractere, a gente pode dizer que só pode ser masculino ou feminino, portanto, para além de ser do tipo caractere, podia ser qualquer letra que ali tivesse, mas não, eu ainda estou a restringir mais só aquelas duas. Ou às 4, se for M e F em minúsculas ou maiúsculas. Estão a perceber? Portanto, é o domínio dos dados, quais são os valores possíveis que aquele tipo, aquele campo pode ter. Ok, estas três restrições de integridade, a gente consegue facilmente colocá-las no nosso modelo, mas no problema em questão nós podemos ter outro tipo de restrições que não se conseguem implementar desta forma. Mas podem fazer parte do nosso modelo. Por exemplo, quando eu faço uma venda, eu devo subtrair aquele artigo no estoque. Eu com as outras 3 tipos de restrições de integridade não consigo fazer isto. Então eu meto isto noutro saco que é das regras complexas de negócio. Já são restrições de integridade que eu tenho que definir escrevendo algum código. E posso colocá-las em código na base de dados, normalmente são procedimentos ou funções ou então em triggers, que é uma coisa que nós ainda iremos falar no decurso desta disciplina, está bem? Mas, portanto, temos aquela restrição de integridade, entidade, referencial e domínio, e depois temos outras que nós podemos codificar em código, podemos pôr também na base de dados, está bem? Mas já tem código. Ok, pronto, então, já agora se quiser aqui um resumozito, nós podemos definir claramente o tipo de dados, o tamanho, podemos definir a primary key, a chave primária, a foreign key, que é a chave estrangeira, as restrições do tipo check, são aquelas que dizem que é maior que 0, menor que 0, só pode tomar estes valores, nós iremos ver como é que se faz isso. A restrição se é o unique ou não, ou se é not null. Já falámos sobre a primary key, define unificamente cada registro de tabela, não pode ser nula, tem que ser toda diferente. A foreign key também já falámos sobre ela, que pode ser nula e pode ser repetida. Eu tenho aqui 2 configurações da foreign key, mas que eu desaconselho a usar. É melhor usarmos a valor por omissão. Eu posso só rapidamente explicar o que é cada uma delas. Lembram-se daquela situação que eu falei temos a ficha dos alunos e as cidades? Se eu apagar a cidade da guarda, ele não deixa. A configuração por omissão da foreign key não deixa apagar. Se eu ponho on delete cascade, esta aqui é muito perigosa de usar, porque se eu apagar a cidade da guarda da tabela das cidades, vai apagar todos os registros dos alunos que sejam da cidade da guarda. E estão a ver, este efeito em cascata é muito perigoso, está bem? Portanto, eventualmente usar isto durante o desenvolvimento para facilitar aqui algum debug, mas eu desaconselho vivamente a utilização disto. A outra é on delete set null, ou seja, eu se apagasse aquele registro, iria colocar aquele aluno como sendo a localidade, não tinha localidade, punha nulo. Está bem? Mas como eu digo, acho que o que é preferível é, eu tento apagar, está a ser usada, dá erro. Pronto. A restrição do tipo check é uma que sai fora disso, vocês têm que definir e às vezes esquecem-se de usar. Eu consigo definir uma determinada condição. Tem que ser verdadeira. A idade tem que ser maior que 18, o preço tem que ser maior que 0, o género só pode ser masculino ou feminino, coisas desse género, está bem? A restrição check, embora possa referenciar outras colunas daquela tabela, e posso fazer isso, por exemplo, posso ter uma restrição que coloca um determinado valor, dependente do valor do campo
dessa mesma tabela. No entanto, não pode referenciar campos de outras tabelas ou campos de outros registros da tabela. Ou seja, estou no registro do Jaquim, não posso comparar com o registro do Manel. E aqui há algumas também variáveis que variam e que não podem ser usadas, está bem? Não posso usar de subqueries. Nós vamos também fazer um exemplozinho. A unique, também já falámos sobre ela, significa que aquela coluna ou aquele conjunto de colunas são únicas na tabela. E o not nulo é se aquela coluna é obrigatória ou não. Portanto, se for not nulo é obrigatória, se for nulo passa a ser opcional. Também. E pronto, eu tenho aqui aquelas restrições que afetam a tabela como um todo. É a primary key unique, ou seja, sempre que é inserido um valor desse, a tabela toda tem que ser verificada. As outras restrições já não. E pronto, é isso.